Você já se perguntou por que adultos de hoje estão tratando bonecos como filhos? Não é ficção, é realidade. Um boneco de borracha, sem alma, sem vida, sem espírito, recebendo uma madeira, fralda, certidão de nascimento e amor ao colapso emocional da humanidade. O mundo em que choramos por olhos de vidro, mas ignoramos os olhos lacrimejantes de crianças reais pedindo socorro. A era onde a maternidade fake é celebrada e a verdadeira maternidade é rejeitada. O que está acontecendo com a civilização? Em que ponto fingir ser mãe de um boneco virou terapia e não um alerta espiritual? O que antes seria um sinal claro de sofrimento emocional, hoje é tratado como empatia, carinho, até mesmo como um estilo de vida. Mas isso não é amor, é uma distorção, é a negação total da realidade. E o pior, é uma distorção que está sendo aplaudida, incentivada e comercializada. Vivemos num tempo onde a dor virou mercado e a fantasia se transformou em refúgio oficial. A sociedade construiu um altar emocional para os bebês reborn, onde o culto não é mais ao Deus da vida, mas à ilusão da maternidade sem sacrifício. Bonecos de silicone agora recebem festas, consultas pediátricas de mentira, sessões de fotos, vacinas simbólicas e até carteirinhas escolares falsas. Isso não é apenas esquisito, é perturbador. E enquanto isso, as vozes que deveriam alertar, psicólogos, líderes, formadores de opinião, silenciam. Porque essa loucura dá lucro, gera engajamento, consola a solidão e embala a dor, num berço de plástico. Estamos falando de uma geração que, ao invés de enfrentar a ausência, o luto, a frustração e a perda, prefere substituir tudo isso por um teatro emocional. E o que isso nos mostra? Que estamos emocionalmente falidos, espiritualmente vazios e socialmente anestesiados. Na Bíblia, o apóstolo Paulo já alertava sobre tempos difíceis, dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É exatamente esse o retrato da geração que estamos vendo surgir. Uma geração que escolhe a fantasia ao invés da fé, o afago falso ao invés do consolo eterno. O bebê reborn é o símbolo da maternidade sem cruz, do amor sem entrega, do afeto sem alma. É o ventre sem dor, o filho sem risco, a família sem verdade. Tudo artificial, tudo anestesiado. É o reflexo de um mundo que rejeita a vida e celebra o vazio, que elimina crianças no ventre e adora bonecos no berço, que despreza a verdade de Deus e se entrega à mentira emocional que massageia o ego e esconde a dor. E enquanto isso, crianças reais estão sofrendo, estão sendo abortadas, abandonadas, violentadas, esquecidas. O ventre da humanidade se tornou estéril, não biologicamente, mas espiritualmente. Investimos milhões na criação de filhos imaginários, mas desprezamos os filhos de verdade. Transformamos a dor em comércio, o luto em performance, o sofrimento em espetáculo. E o mercado não apenas agradece, ele se alimenta disso. Clínicas, acessórios, influenciadores, lojas especializadas, todos lucrando com a alienação emocional em escala industrial. E onde está a igreja? Onde estão os profetas? Onde estão aqueles que deveriam clamar como Isaías, dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Essa não é apenas uma crise emocional, é uma apostasia silenciosa, um desvio da verdade, uma fuga da cruz, uma negação da dor que purifica e transforma. Você percebe o que está em jogo? O bebê reborn não é apenas um brinquedo. É o ídolo moderno de uma geração que não sabe mais sofrer, não sabe mais esperar, não sabe mais confiar em Deus. Ele representa a tentativa de reviver o que foi perdido sem enfrentar o luto, de amar sem correr riscos, de maternar sem se doar. Mas o amor real sempre exige entrega, exige sacrifício, exige cruz. E o Evangelho não é um conto de fadas, é uma história de sangue, suor, lágrimas e redenção. Estamos diante de uma geração que prefere o consolo falso de um boneco ao consolo verdadeiro do Espírito Santo, que troca o luto saudável pela negação patológica,
que troca a presença de Deus pela ilusão da maternidade perfeita e indolor. Isso não é cura, é fuga. Não é consolo, é entorpecimento. Não é ternura, é idolatria emocional. Enquanto a sociedade celebra bebês de borracha, o céu chora por vidas reais sendo rejeitadas. Enquanto fazemos chá de bebê para bonecos, o inferno aplaude a frieza de corações que deixaram de amar o próximo. Porque a verdade é uma só. O mundo está doente, e essa doença tem nome: orfandade espiritual. Não se cura a solidão com silicone. Não se cura luto com performance. Não se cura o vazio da alma com amor imaginário. E enquanto a humanidade continuar oferecendo altares ao falso afeto, sacrificando a verdade no altar da ilusão, a insanidade será o novo normal. E Deus, o autor da vida, continuará sendo deixado do lado de fora da casa. Enquanto bonecos recebem os beijos que antes deveriam ser dados em crianças de verdade. E não pense que isso é algo isolado, um capricho excêntrico de meia dúzia de pessoas em sofrimento. Não. Isso está sendo celebrado, promovido e até romantizado como se fosse um avanço da sensibilidade humana. Mas onde está a verdade? Onde está a lucidez? Onde está Deus nessa história? Em Isaías, o Senhor já advertia: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Estamos diante de uma geração que não apenas confunde a verdade com a mentira, mas que se sente confortável nessa inversão. A criação de um mundo alternativo, onde bonecos são filhos e a dor é anestesiada com fantasia. Nada mais é do que um sinal da decadência espiritual. Não há remédio nesse engano, não há cura nesse delírio. O que existe é a negação da dor real, da perda real, do luto verdadeiro que só pode ser tratado com verdade, fé e enfrentamento. Mas ao invés disso, escolhem uma maternidade estéril, um amor que não exige resposta, um afeto que não tem vida, um simulacro de humanidade. E esse simulacro está crescendo, contaminando mentes, ocupando espaços que antes pertenciam à família, à fé, à busca por sentido verdadeiro. O que vemos hoje é um ataque sistemático à estrutura emocional do ser humano, uma desconstrução programada do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser humano. E a Bíblia é clara quando diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. E o que pode ser mais frio do que trocar um filho vivo por um boneco de silicone? O que pode ser mais desesperador do que ver adultos abandonando a esperança real para abraçar uma mentira confortante? Isso não é carinho, isso é covardia emocional. É uma fuga desesperada do que realmente importa. Estamos criando um mundo de ilusão, onde a dor é maquiada e a insanidade é celebrada como virtude. E tudo isso com o aval de especialistas, influenciadores, mídias e até instituições. Mas a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que essa geração não quer a verdade, quer anestesia. Enquanto a sociedade finge que isso é cuidado, amor e superação, o inimigo se alimenta dessa ilusão. Porque ele sabe que uma humanidade distraída com bonecos não terá forças para enfrentar a realidade espiritual. Em tempos de guerra espiritual intensa, estamos investindo energia em fantasias emocionais. Isso não é apenas fraqueza humana, é terreno fértil para o engano. Porque a dor, quando não é enfrentada com fé, vira prisão. E essa prisão está cheia de bonecos. E a chave da cela foi jogada fora por aqueles que escolheram viver de mentiras doces ao invés de enfrentar a verdade amarga. Não é à toa que a Bíblia nos alerta para não nos conformarmos com este mundo, mas para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Mas como renovar o entendimento de uma geração que prefere a ilusão ao confronto, que prefere o faz de conta à cura verdadeira? O bebê reborn não é solução, é sintoma. Sintoma de uma geração que perdeu o eixo, que trocou o Espírito Santo por silicone e que hoje se ajoelha diante de ídolos sem alma, sem vida e sem propósito. O fenômeno dos bebês reborn não é um detalhe excêntrico. Uma geração que rejeita o consolo do Espírito Santo
para abraçar uma ilusão comprada em lojas virtuais. Mas Deus não nos criou para vivermos dentro de delírios emocionais. Ele nos formou para a vida real, com desafios reais, dores verdadeiras, mas também com cura verdadeira, esperança viva e amor que transforma. Só em Cristo encontramos sentido para a dor, restauração para a alma e consolo para as perdas. Só o Senhor pode preencher o vazio que boneco nenhum preenche. Está escrito: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O convite está feito, e a porta da restauração continua aberta. Se essa mensagem tocou seu coração, se você reconhece que algo dentro de você precisa de cura e libertação, eu te convido agora a fechar os olhos e orar comigo. Vamos juntos entregar ao Senhor todo o vazio, toda dor, todo luto, toda fuga emocional. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que tenho buscado alívio em lugares errados. Tenho fugido da dor em vez de enfrentá-la contigo. Hoje eu entendo que só o Senhor pode restaurar o meu coração. Perdoa-me por tentar preencher o vazio com mentiras e ilusões. Cura minha alma, consola minha dor e enche-me com o teu Espírito Santo. Eu quero viver a verdade mesmo que doa, porque sei que em ti há vida, a paz e a cura. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração seja o início de uma transformação profunda e que você escolha a cada dia viver na luz da verdade e não na sombra da ilusão. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa verdade com alguém. Não saia agora. Clique no vídeo que está aparecendo aqui do lado e continue recebendo palavras que confrontam, cura em que precisa ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.